Fala, galerinha do bem! Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Vamos lá, fala, filhão, o que foi? Legal, legal. É, o pé grande, eu vi. Bom, eu e meu auxiliar. Turma, finalmente eu vou fazer um pouco aqui de. Já fiz live, desde a primeira live que chegou aí, o AMS2. Eu já gostei muito do que vi. Afinal de contas, né? Apesar do preconceito, ai, é o Project Cars 3 ou tal. Cara, se eu for levar nesse contexto que porque a Reisa utilizou aí a engine aí da Slight Med Studio e isso então se tornou algo da Slight Med Studio, eu tô curioso, porque o que diríamos nós então de toda a série Race 07? Ou a série Fórmula 1 lá de 2006, 2007? Outros tantos jogos aí que simuladores que inclusive tem um pouquinho ali, o próprio Racing, né? Que tem um pouquinho ali daquele conhecimento, daquela coisa maravilhosa chamada Slight, não, Easy, que é Image Space Incorporated. Então, para quem acredita que todos os simuladores que estão aí no mercado, tirando o R-Factor 2, só a Easy fez, só a base era Easy, ou o próprio Race Room, por exemplo, está um pouco equivocado. Então eu não posso dizer que isso aqui é um Project Cars melhorado ou um Project Cars 3. Não, para mim não é. Mas claro, isso aqui é a minha opinião, tá? Eu queria poder expressar essa questão porque eu ouço muitas pessoas falando que, nossa, que tal, cara, se você for pegar o histórico, por exemplo, da Easy, em quais simuladores que tem a base da Easy, você vai ficar de queixo caído e assustado. São muitos, inclusive para consoles. Então, não tem esse preconceito, apesar de que eu até não acho, até eu acho um elogio, porque, modéstia à parte, Project Cars, tanto um quanto dois, para mim, eu não tenho do que me queixar. Eram simuladores puros? Não sei o que é um simulador puro. Digam pra mim o que é um simulador puro. O único puro que eu conheço é quando eu tenho a oportunidade de ir lá pra Interlagos e põe um carro na pista. Talvez isso seja um simulador. Aí já não é simulador, né? Aí já é realidade. Mas pensa bem com calma. Qual seria a vantagem ou desvantagem dela utilizar dessa ferramenta? Eu vejo várias vantagens. O que eu não vejo, aliás, o que eu vejo de desvantagem hoje, né? Até agora eu não vi desvantagem, mas eu vi algo que falta para mim. Isso sim, eu tenho do que me queixar. Eu tenho do que me queixar de uma falta. Eu quero e espero que um dia seja atendido. O modo carreira, né? Cara, o modo Championship ainda não é um modo. Ele tá aqui, até põe para vocês, né? Tá aqui o Stock Car. Ele, no caso ali, provavelmente vão criar outras perfis, outros modos aqui, mas eu queria um modo carreira um pouco como um modo carreira mesmo. Aquela coisa que a gente gosta, né? Para ter até mais objetividade. Talvez hoje uma grande objetividade aí do AMS2 seja isso aqui, o multiplayer. Muita gente, tá? Hoje, é segunda-feira, acho que tem, ó. As salas estão muito salas vazias, bastante salas vazias. Tem aqui umas duas ou três, mas tem bastante salas criadas, né? Se tem salas criadas, então tem público, né? Então eu vou trazer depois um vídeo mostrando as possibilidades nesse caso do multiplayer. Eu quero fazer aqui um vídeo falando só sobre as possibilidades de empresas privadas fazerem esse gerenciamento de multiplayer, né? Tirando essa parte, que eu acho que é um objetivo hoje, a grande maioria tem esse objetivo, você tem aqui o modo Single Race, que você pode praticar em cima aí de com a IA, né? Eu habitualmente não costumo andar com a IA nesse modo. No modo carreira eu já acho bem interessante. Aliás, se vê um modo carreira muito similar ali ao que o Project Cars 2 já tinha, para mim já é de aplaudir de pé. Já estaria bastante satisfeito. Se for melhor, melhor ainda. Então, aqui eu estou falando da versão 1.0.0.2, então não é a versão final. A gente sabe que tem um trabalhar aí de mais 2 anos, e mesmo assim o próprio News e o próprio Simeone falou que ainda não seria o suficiente para pôr tudo o que eles têm vontade. Eu imagino, porque quando você começa a ter criatividade em cima disso, você tem infinidade de coisas aí para você estar colocando. Lembrando que a gente tem aí o Test Day. Eu tô mais passando aqui numa telinha menor, gente, pra gente bater um papo mesmo. Eu queria mesmo bater um papo sobre isso. Porque, ao meu ver, hoje nós temos um simulador espetacular, com um gráfico muito bom, com uma leveza. Ele tem uma entrega hoje
de FPS, de detalhes gráficos que, por exemplo, não tenho, por exemplo, no R-Factor 2. E tem uma física muito, muito legal, muito boa, para mim, extraordinária, que eu já tive o prazer aí de estar brincando. Por exemplo, os mínimos detalhes, né, as mínimas nuances, é fácil de você chegar nelas. Claro, quando eu digo fácil, aí também tem que levar em consideração quais equipamentos a gente está falando. Aqui, todo mundo sabe aí que eu estou baseado em cima do Feel for Real, o F4R da ITS-3. Então, desde o primeiro momento que eu tive acesso a isso, eu não tive dificuldades para fazer as minhas configurações. Lembrando que eu sempre mantive a configuração, fiz na primeira e vim trazendo do beta até o dia aqui desse lançamento, tá? Da 1.0. A entrega está muito legal, os efeitos estão muito legal, consegue se sentir tudo na pista, cada detalhe da pista, solavanco. Alguns detalhes muito interessantes, as reações do carro, eu achei isso extremamente saboroso de você dirigir um carro. Né? O carro está saindo de frente, se alivia, traz a frente dele. O carro está escorregando de traseira, você dá uma acelerada ali para poder dar uma corrigida. Claro que tudo tem um limite. Se você tentar fazer essa correção indo além do limite, você não vai conseguir trazer o carro. Uma das coisas que eu mais gostei no AMS2 era o que eu gostava muito no Race 07, a série GTR 07. Era o quê? Que quando você leva o carro ao limite, ao extremo, você fica num fio de navalha muito grande. Tanto você pode conseguir trazer ou perder o carro e, enfim, ter ali uma perda total do seu traçado, do tempo e tal. Eu acredito que muitas outras coisas vão vir a agregar e melhorar, certamente. Mas hoje, e conversando com amigos e vendo a maioria da galera aí, essa questão da física, force feedback, tire model, entrega de reações, pistas nacionais, pistas virão aí, pistas internacionais, né? Tem até um amigo aí, o Conras, um grande abraço para ele, que comentou que lá por exemplo, em Bathurst, faltam alguns detalhes na pista. Eu, infelizmente, não sou tão detalhista na pista. Eu acabo me apegando mais aos detalhes que para mim são mais... não que as outras não sejam importantes, mas essas são mais fáceis de eu perceber. Reação do carro, como o tire model está reagindo, comportamento, isso aí para mim é mais fácil, né? Mas eu acredito que mesmo assim existem coisas que vão melhorar. E assim também como a parte de pista provavelmente vai melhorar, tá? Então, deixa eu só ver aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, eu não vou falar dos carros aqui porque todo mundo já viu aí dos carros, tal. Um dos carros que mais me trouxe prazer em dirigir aqui foi esta criança aqui, ó. Esta coisinha, opa, aí eu me perdendo no básico, né? Foi justamente este carro, o Camaro SS. E aí eu conversando com os amigos, a gente conversando, inclusive vou dar uma voltinha, para encerrar o vídeo, vou dar uma voltinha com ele. E infelizmente não vou estar com o meu aro redondo, eu estou com o aro aqui, com o Hybrid, que é o de Fórmula. Na verdade Fórmula DTM, ele é um híbrido mesmo, né? Fórmula e GT. E aí eu conversando tal, cara, eu fui ver um pouco, fui estudar um pouco sobre este carro, entender um pouco esse Camaro. Esse aqui é a versão 2019, né? Cara, esse carro é bizarro de espetacular. É bizarro de espetacular, né? Ele tem um sistema de eletrônica dentro desse carro que ele se torna tanto uma besta descontrolada, ou quase, porque, por exemplo, controle de tração, ABS, essas coisas, você não consegue realmente tirar, zerar, você não consegue. Você consegue, talvez, diminuir ou aumentar, mas não vai conseguir. Por exemplo, você consegue, no carro real, você tem controle para definir quais rodas vão distracionar mais ou não, se as da frente ou as de trás. Você tem um sistema que, quando você habilita ele para de entregar o V8 e vem ele para um V4, para uma viagem mais econômica, mais tranquila. Cara, um desbunde. Um carro, acho que de quase 350 mil reais, justifica também ter um preço. É um carro maravilhoso, são carros que eu gosto, né? Claro que eu prefiro aí os mais clássicos, SS lá das antigas. Mas é um carro com mas um absurdo de tecnologia embarcada. E eu até achei curioso que eu falei que para esse carro aqui, teriam que fazer um simulador para ele. Para simular tudo que tem dentro desse carro. Então eu acho que fica até difícil
para a própria empresa, né, fazer aí todas as simulações em cima do que esse carro pode oferecer. E por que eu achei esse carro interessante? Porque quando você pega ele de cara, você vê que ele tem você sente uma certa dificuldade em fazer curva com ele. A primeira coisa que todo mundo fala. E aí eu vendo, fui pesquisar, porque eu sei que eles têm certos limites. E cara, talvez você não tenha tanta dificuldade num carro real como esse aqui no console do simulador, porque lá no real a quantidade de eletrônica se sobressai, né? Então aqui o que eu fiz? Eu não tenho, né, claro, todas as eletrônicas que para poder simular, né? Tanto que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, peraí. Desculpa, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu venho aqui, aqui nas minhas configurações, aqui em controles, aqui na configuração, não, aqui no game, né? É game. Volta aqui. Aqui em game, eu tô como autêntico, né? O Drive Assistant autêntico. Então eu não tenho como ligar ou desligar. Eu gosto de usar, eu acho interessante. Porém, nesse carro, ele é autêntico para ele ter tais configurações, tá? E muito mais, muitas outras. Tá? Deixa eu pegar aqui uma Guaporé. Vou pegar uma pista, vai de Guaporé mesmo. Então, quando eu fui andar com ele, eu fui brincar um pouquinho com ele, percebi que tem coisas ali que eu não tenho como simulado real, né? Foi feio. Então, desculpem as interrupções. Então, assim, eu teria que ter todas aquelas... E não adianta ligar só as assistências ali, eu precisaria de mais coisas. Por exemplo, eu vou pôr aqui, ele aqui na pista rapidinho. Se eu lembrar onde eu coloquei aqui os comandos, né? Aqui, ó. Olha só. O que eu consigo aqui no carro é o controle de tração, que aqui está em 1, porque eu coloquei que ele vem em 0 alguma coisa. E, no caso, o controle de ABS, que também, né, não faz muito sentido, eu não vou usar, tá? Então, eu saindo aqui, eu teria correr estratégia e no carro, e isso para cada carro, tá? Se você colocar um carro que não tem controle de tração e ABS, não vai te dar essa manutenção, porque isso é inato do carro. Mesmo com controle em 1, ele não fica tão fácil. Pelo contrário, ele não fica tão fácil. Então vamos ver aqui para que lado mesmo que essa pista aqui. Mas assim, as reações, os detalhes são exuberantes, né? Então talvez depois eu teste ele com ABS ligar, com o controle de tração e o controle de estabilidade, que esse carro tem. Ele nativamente tem controle de estabilidade. É por isso que na estrada, ali com seus 4 cilindros. E por quê? Ele não é um carro. Esse carro não é como, por exemplo, o Camaro GT3. Esse aqui é um carro para rua. O máximo que você vai fazer com um carro desse é o quê? Comprar um carro desse, você que tem aí os seus 350 mil para gastar. E você vai lá, Interlagos, fazer lá o seu track day. E quem nunca teve a oportunidade de tiver carrinho para isso, faça. É fantástico. E tá com pneu frio. E bebe. Com esse V8 aqui eu não tenho como, provavelmente, pelo menos eu não achei aqui, uma configuração que eu faça só os 4 cilindros funcionarem, né? Então eu vou andar um pouquinho. Não é fácil, não é tão simples, mas é muito divertido. Ó, você não pode sair acelerando como você quer. Divertida dele ficar sambando de um lado pro outro, né? As entradas não são tão fáceis. Ele tenta toda hora te girar, te puxar.
a sensação do comportamento do carro é fora de série. Carros que eu acabo me apegando mais são mais os carros de rua mesmo, né? São os carros que eu gosto de ver esse comportamento deles, né? Essas reações, esses detalhes, faz muita diferença. Bom, é uma coisinha muito legal, gente, muito legal. Então quando você pega e anda com um carro desse, está andando num carro de rua, você espera que ele tenha um comportamento de carro de rua. Pô, provavelmente, não sei se eu teria oportunidade um dia, né? Nem que seja de carona dar um negócio desse. Aqui, esse extraordinário ia. Imagina o conforto e tudo mais que esse carro tem. Então fica a dica aí, depois dá uma. Entra lá na página da própria GM lá. Procura sobre o Camaro, já tem a versão 2020, né? Gente, deu umas duas travadinhas aí, é porque eu tô gravando junto, então fica um negócio um pouco mais pesado, minha máquina já tá pedindo um certo arrego aí. E, cara, é impressionante a tecnologia, a quantidade de informação tecnológica que esse carro é embarcado. Aliás, os carros atuais, né? Mas quando você fala de um muscle car, você, né, espera que realmente ele tenha um comportamento de um carro meio que indomável, mas ao mesmo tempo domável, né? Afinal de contas, você quer dar um passeio, você quer brincar, você imagina. Comportamento dessa entrada, de suspensão. Cara, tem uma quantidade de regulagem desse carro. Eu fiquei impressionado com o que eu vi em relação a este carro aí. Porque a primeira vez que eu andei e eu conversei com a minha, pô, será que esse carro realmente tem essas reações? Eu acredito que, na verdade, se a gente for parar para pensar no real, ele tem muito dessas reações, porém extremamente controladas. Afinal de contas, como eu disse, é um carro para estar na rua, né? Turminha, eu queria trazer esse videozinho, falar um pouquinho, trarei outros, farei outros, tem outros detalhes que eu quero trazer aí do AMS2, mas eu queria primeiro esse primeiro contato, falar um pouquinho para vocês aí de
como eu estou satisfeito, porém, espero aí que tragam coisas que eu tenho interesse. Um modo carreira vai ser muito bem-vindo. Eu acho que isso, acho não, tenho certeza que isso vai enriquecer ainda mais um simulador tão bem feito, tão extraordinário. Reiza, parabéns. Galera, grande abraço, fique com Deus e fui!